Olá, muito bom dia. Eu sou o Márcio. Primeiramente, quero agradecer a você que está conosco aqui nessa manhã, nesse nosso webinar Desafios nas Formulações de Defensivos Agrícolas. Eu sou o Márcio, trabalho na Lonza, sou o supervisor de pesquisa e desenvolvimento da Lonza. E hoje também nós estamos aqui com o Renan, é o nosso convidado de hoje, para trazer também informações relevantes sobre o mercado de formulações de defensivos agrícolas. O Renan trabalha na WM, que é um parceiro da Lonza. Renan, por favor. Bom dia, Márcio. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bom, meu nome é Renan Bovoloni Ruoco, trabalho na empresa WM, é uma parceira da Lonza nesse mercado agrícola, onde está sempre linkado tanto a Lonza quanto aos clientes para buscar trazer essas tecnologias e entregar para quem sabe vender isso no campo. Legal, Renan, legal. E nosso objetivo hoje aqui é de fato trazer alguns desafios que os pesquisadores enfrentam no desenvolvimento de formulações de defensivos agrícolas e apresentar um pouco também das tecnologias que a Lonza tem hoje para oferecer para esse segmento de formulações, né? Antes da gente iniciar, eu vou falar um pouco da estrutura da Lonza, o que nós fazemos aqui no Brasil, o que a Lonza tem aí para oferecer para os nossos clientes. Eu gostaria do slide na tela, por favor. Tá. Hoje a Lonza é uma empresa que está aí em diversos países, é uma empresa global, uma empresa com mais de 120 anos de história, uma empresa que atua nesse segmento de controle microbiano há bastante tempo e recentemente nós introduzimos algumas tecnologias de surfactantes também para esse segmento de formulações agrícolas. Tá? Então, como nós havíamos falado, o nosso trabalho aqui está fundamentado na linha Proxel e na linha Velcis, né? Nós atuamos também em outros segmentos como Professional Hygiene, a área de consumo e Personal Care, a área de Coatings and Composites, e nós estamos hoje alocados nessa divisão de Agro Ingredients, com a marca Proxel e Velcis. Tá? Como que nós trabalhamos e por que nós estamos nesse segmento? Nós seguimos aí, nós sabemos das tendências mundiais, existem os macrodrives aí que direcionam o nosso negócio, e nós sabemos que o agronegócio, né, ele é algo super importante, sobretudo no Brasil. E para falar um pouco mais do potencial agrícola, né, do agronegócio brasileiro, eu gostaria de passar a palavra para o Renan, para ele explicar e trazer mais algumas informações relevantes sobre o agronegócio brasileiro. Claro, Márcio. É bem interessante mesmo, por causa que o agronegócio, ele é a mola propulsora de desenvolvimento da Lonza, do Brasil, e ele traz consigo muitos outros mercados adjacentes que buscam sempre trazer cada vez mais tecnologias, visto as demandas do campo, porque hoje o produtor já está muito preocupado com a produtividade disso em campo. Uhum. Então é por isso que esse mercado acaba trazendo isso, e aí que a Lonza também se encaixa. Hoje o faturamento só do mercado de defensivos, Márcio, ele ultrapassa os 12 bilhões de dólares, e também é sabido que existem muitos produtos tidos como genéricos em campo, e que hoje as empresas, para tentar se diferenciar, o que elas buscam? Elas buscam trazer outros apelos ou apelos a mais para buscar maior eficácia, para buscar sustentabilidade e proteção também do capital investido. Entendi, Renan. Então, hoje, um dos desafios que o pesquisador tem é de pegar uma formulação genérica, tida como genérica, pegar um produto, um princípio ativo que já é conhecido no mercado, existe uma eficácia já padrão, e tentar acrescentar mais resultados, trazer mais eficácia nessa formulação. É isso que você está falando? Perfeito, Márcio. Legal, legal. Então, esse desafio, ele passa a ser também o nosso desafio. A Lonza, como fornecedora de tecnologia, ela passa a abraçar esse desafio para tentar oferecer para o mercado essa tecnologia que vai trazer aí mais eficácia, trazer mais produtividade, trazer mais benefícios
para as formulações no campo. Então, hoje, eu gostaria, mais uma vez, aí dos slides na tela, e explicando aí o nosso tema, né? Desafio na formulação de defensivos, nós vamos falar basicamente de 2 desafios, né? O primeiro desafio é o desafio na parte de preservação da formulação, e o segundo desafio é na parte da escolha do surfactante. Tá? E onde tudo começa, né, Renan? Onde tudo começa? Tudo começa na escolha do estado físico da formulação. Né? É ali que eu inicio o desenvolvimento, onde eu vou selecionar que tipo de formulação eu vou ter. Primeiramente, se ela é líquida ou se ela é sólida. Se ela é líquida, eu tenho algumas tecnologias de formulações que eu posso aplicar nessa formulação. Se ela é sólida também, eu tenho algumas outras tecnologias, por exemplo, como grânulo dispersível, grânulo solúvel, um pó molhável. Uma vez escolhida o tipo de tecnologia e como que se escolhe essa tecnologia, né? Como que eu chego nessa escolha adequada da tecnologia de formulação que nós iremos utilizar? É através das propriedades físico-químicas de cada ingrediente ativo, né, que eu vou conseguir identificar que tipo de formulação eu vou usar. Por exemplo, se a formulação ela for solúvel em água e estável em água, eu posso desenvolver uma formulação do tipo concentrado solúvel. Se o princípio ativo é insolúvel em água e eu consigo solubilizar esse princípio ativo na concentração desejada num solvente orgânico, eu posso fazer um concentrado emulsionável. Se esse princípio ativo não for solúvel em água, eu escolho uma suspensão concentrada. E aí eu vou partir para uma suspensão. E existem diversos outros tipos de formulação. Então, os passos práticos aí para selecionar o tipo de formulação, né, é saber o estado físico da formulação, escolher o tipo de formulação, definir as concentrações de ativo, fazer uma seleção criteriosa dos componentes inertes, né? E depois ir para o desenvolvimento de formulação. Perfeito, Márcio. Então, após você fazer essa espécie de triagem inicial, onde você traz toda essa questão do estado físico, o tipo de formulação e toda essa parte de decisão dos aspectos, então aí sim a gente começa a trabalhar os surfactantes e outros ativos inertes a fim de estabilizar, realmente formular e trazer outros benefícios que a gente já citou e que a gente vai comentar, correto? Correto, correto. Então, Renan, com isso a gente chega aqui nesse próximo slide, onde eu tenho aqui diversas variáveis, né, que a gente tem que estar envolvida nesse processo de desenvolvimento de formulação para chegar numa formulação aprovada. Por exemplo, quando eu penso em ingredientes inertes, eu penso em emulsionantes, umectantes, dispersantes, espessantes, os preservantes, solventes, antiespumantes, anticongelantes. Cada componente desse, existe uma ciência, existe uma tecnologia, existe uma maneira adequada de escolher e de selecionar. Há informações que nós precisamos acessar para fazer a escolha adequada, né? Eu tenho também que considerar os ingredientes ativos que vão nessa formulação. Então, no nosso mundo de formulações de defensivos agrícolas, eu tenho diversos princípios ativos com diversas propriedades físico-químicas diferentes. Isso torna o sistema mais complexo, fazendo com que fazendo com que isso exija mais do pesquisador na hora de fazer o desenvolvimento. E, logicamente, ele tem todo um protocolo de estabilidade físico-química e estabilidade microbiana para fazer esse desenvolvimento, né? Seguindo ali as orientações de normas ABNT. Aqui no Brasil, por exemplo, se for a nível global, você pode seguir a CIPAC. Eu tenho que entender como que esse princípio ativo ele vai se degradar ou não na formulação. Eu tenho que fazer testes de temperatura para entender como que essa formulação, qual que é o comportamento dessa formulação em diversas temperaturas. Tenho que fazer também testes de embalagem, e nós trazemos aqui também uma outra informação sobre os testes de microbiologia, né, os testes microbianos, que é super importante no desenvolvimento de formulação.
Então, com isso, nós trazemos aqui hoje dois desafios, que são o desafio da estabilidade microbiana e o desafio da seleção de surfactantes. São os nossos focos aqui de hoje. Vamos falar especificamente desse trabalho. Nós queremos também aproveitar e falar que, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma intervenção, alguma contribuição, mande aí no nosso chat, comente aí, você que já entrou, como que está chegando aí o nosso som, se está tudo bem, se está tudo ok, se você está nos escutando bem. E se você tiver alguma pergunta, mande aí que os nossos colaboradores aí irão capturar essa pergunta e passar aqui pra gente. Nós teremos o maior prazer em responder. Aquelas perguntas que eu não souber, eu vou passar pro Renan, tá? Ele tá aqui hoje para fazer isso, né, Renan? Vamos ver, vamos junto, Márcio. Brincadeira. Mas vamos seguir agora na nossa parte de estabilidade microbiana, falar um pouco do que é isso e colocar aí algumas informações relevantes. Tá? Então, o desafio na estabilidade microbiana, né, primeiramente, qual que é o objetivo, né, da gente ter essa estabilidade microbiana no sistema? Então, com um sistema preservante adequado, eu mantenho a integridade microbiológica através do uso de um sistema emocionante. Podemos continuar? Temos um pequeno problema no áudio, mas isso acontece. Voltamos? Fala só. Oi, voltamos. Desculpa aí o problema, mas enfim, nós estamos ao vivo aqui e ao vivo acontece dessas coisas. Obrigado aí à equipe técnica que agiu rápido e conseguiu corrigir a dificuldade, a falha. Então, vamos voltando aqui para o nosso desafio, que é a estabilidade microbiológica do sistema. Como que nós podemos fazer a estabilização do sistema em relação à parte microbiológica, né? E o que acontece se a gente não tiver aí o cuidado de fazer essa estabilização. Pediria aos colegas aí para colocar na tela o nosso slide. Então, qual que é aí o objetivo da gente fazer essa estabilização microbiológica na formulação? O objetivo é manter a integridade física, manter a integridade, primeiro, microbiológica do sistema, para garantir a integridade física também da formulação. Então, não adianta, a gente sempre fala isso, que fazer um desenvolvimento, né, gastar tempo e energia desenvolvendo um sistema de surfactantes adequado, um anticongelante, processos, e não olhar para o biocida ou não olhar para o preservante, você pode ali estar
correndo sérios riscos de ter uma contaminação microbiana no teu produto. Quais são as formulações mais comuns para esse tipo de desafio, né? Geralmente em formulações de suspensão concentrada, todas as formulações de suspensões concentradas exigem de fato aí o sistema de preservação, suspenmulsão, emulsões de água em óleo, enfim, todas as formulações que contenham meios ao qual o micro-organismo pode usar isso como fonte de nutrientes, vai aí ter problema de contaminação microbiana. Perfeito. Ô, Márcio, é interessante por causa que quando a gente percebe, né, analisando aqui o gráfico também, que a gente tem que pensar então em duas coisas, né? Mas se puder explicar, você fala dessas questões de ajustar os parâmetros de formulação e então decidir o sistema de preservação. Explique pra gente um pouquinho melhor essa situação. Boa, Renan, boa intervenção. De fato, quando eu ajusto os parâmetros da formulação, além de usar o sistema preservante, eu posso desfavorecer o crescimento microbiano, né? Eu posso favorecer a integridade do produto. Como que é isso? O exemplo. Eu tenho, pedindo os colegas que colocassem aí o nosso slide, e mais uma vez eu pergunto aí se todo mundo está conseguindo nos ouvir de uma maneira adequada, está conseguindo nos ouvir bem, se o som está chegando bem aí para vocês. Estamos passando aqui por um pequeno desafio em relação ao som, mas tenho certeza que 2 minutinhos, a gente vai derrubar o som e vai voltar. Tá ok. Pessoal, estou conversando aqui com a equipe de som aqui, nós vamos ter que derrubar aqui o som por 2 minutinhos e retornaremos na sequência. Ah, consertou? Ó, então podemos seguir. Então, Renan, voltando aqui para a tua pergunta, que é o ajuste dos parâmetros da formulação, uma vez que eu tenho isso é uma estratégia, né, que eu posso usar de desenvolver o preservante e ajustar os parâmetros da formulação para colocar aquela formulação numa condição menos favorável para o crescimento microbiano. Um exemplo disso é a faixa de pH. Nós sabemos ali que existe uma faixa de pH ideal para crescimento de bactérias, uma faixa de pH ideal para crescimento de fungos. Logicamente, grande parte das formulações elas estão ali dentro de uma faixa de pH onde se cresce fungo, bactéria e levedura. Porém, eu posso trabalhar num sistema, por exemplo, que eu diminuo esse pH ideal ali, essa faixa ideal de crescimento para alguns micro-organismos. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma formulação com pH 7 é um pH que eu tenho aí um cenário favorável para o crescimento microbiano. Se eu puder trabalhar com essa formulação num pH, por exemplo, de 4, eu já diminuo ali a vulnerabilidade dessa formulação em relação ao crescimento microbiano. Associado ao preservante, eu consigo ter um sistema mais agressivo, um sistema mais robusto do ponto de vista de crescimento microbiano, né? Então, a nossa estratégia é impedir esse crescimento microbiano. Então, nós podemos fazer isso também através, né, ajustando os parâmetros de formulação associado ao sistema de preservação da formulação. Perfeito, que vai trazer um ambiente então mais seguro e mais protegido, que vai te dar mais garantia e vai te assegurar de forma geral. Com certeza, com certeza. E como que nós fazemos isso, né? Qual que é como que um formulador, como que o pesquisador ele define essa questão aí dos preservantes, né? Então, eu tenho alguns critérios para a escolha do preservante. Um critério de estabilidade do preservante na formulação. Eu tenho que investigar, estudar se esse preservante ele está estável dentro da formulação. Não adianta muitas vezes simplesmente eu usar um preservante que eu já tenho conhecimento, sei que ele funciona em alguns cenários, eu vou para uma outra formulação, coloco esse preservante lá e não faço uma avaliação da estabilidade desse preservante. Não analiso a concentração do princípio ativo do preservante nessa formulação. Também é interessante que esse preservante eu consiga homogeneizar ele facilmente no sistema. Eu tenho também que avaliar a eficácia microbiológica
através de um teste de desafio, né? Eu vou desafiar esse sistema preservante na formulação através de um teste microbiológico. Nós podemos fazer isso dentro do laboratório da Lonza. A concentração de preservantes é um fator muito importante, né? A gente sabe que as concentrações de preservantes elas são baixas, elas são bloqueadas por lei, né? Elas são regulamentadas, né? Eu não consigo usar uma quantidade muito alta de preservante. Então, qualquer variação mínima que eu tenha ali da preservação, eu posso ter sim uma alteração no resultado, uma alteração na preservação. Um exemplo, se eu tenho um preservante onde eu uso 0,3% de concentração, e eu faço uma mudança ali para 0,2, 0,3, 0,1, por exemplo, eu posso ter sim uma alteração no resultado da preservação. Então, é interessante fazer um ensaio também ajustando ali a concentração ideal para o teu sistema preservante. E além de identificar ali, de buscar entender o comportamento do princípio ativo do preservante nessa formulação. Um outro ponto é sobre o aspecto regulatório. Nós não podemos deixar isso, não podemos esquecer que a regulamentação brasileira ela indica alguns preservantes que nós podemos usar nos defensivos agrícolas. Não é todo preservante. Nós temos um portfólio enorme de preservantes. Alguns eu não posso adaptar eles em formulações agrícolas. Então eu tenho ali uma restrição regulatória que nós precisamos entender e compreender muito bem para fazer as indicações e escolher o preservante adequado. Perfeito, Márcio. Até interessante você falar isso, por causa que, trazendo um pouquinho aqui da prática, né, o que acontece, o que a gente acaba vendo muitas vezes, obviamente não são todos os casos, mas o que acontece muitas vezes. Muitas vezes uma empresa já tem um sistema de preservação para um determinado produto, e na hora que ela desenvolve um novo produto, às vezes acontece dela adotar o mesmo sistema de preservação para esse novo produto. Beleza, às vezes pode ser que dá certo, maravilha, legal. Agora, muitas vezes isso não dá certo, e aí o cliente fica desesperado por causa que dá estufamento de embalagem, odor ruim, cresce biomassa. Então, a gente começa a perceber que é necessário a gente fazer isso, né? Mas muitas vezes não faz. E aí, Márcio, quando acontece se der esse problema microbiológico, o que a empresa pode fazer junto à Lonza, recorrer à Lonza, para tentar suprir essa necessidade ou sanar esse problema criado? Então, Renan, uma vez que esse problema acontece, né, vamos colocar aqui foi bem legal esse teu exemplo, né, do produto já lançado, já desenvolvido, no qual ele vai para o mercado e acontece o problema. Então, esse produto está perdido, essa formulação não tem mais como ajustar isso? Existe um caminho sim. Então, uma vez que acontece aí, pedir aos seus colegas para colocar o slide aí na tela, quando acontece a contaminação microbiana, né, do que a gente está falando, existe um período ali para ser detectada. Muitas vezes, alguns cenários, você não detecta isso de uma maneira muito rápida. Você detecta quando o produto já está no campo ou já está no cliente, vésperas da aplicação. Então, ali é um problema muito sério, porque se ele foi identificado lá, eu tenho que voltar com esse produto todo novamente. Então, uma vez que aconteceu a detecção, acontece geralmente uma devolução do produto, abre-se uma investigação e nessa investigação a Lonza pode ser contactada, nós podemos dar suporte nessa investigação, porque nós vamos avaliar a contaminação que está no produto, identificar qual micro-organismo, qual bactéria, qual fungo ou qual levedura está contaminando o produto. Nós vamos propor testes de laboratórios, né, com alguns sistemas biocidas para tentar recuperar esse produto, colocar esse produto novamente numa condição de ser aplicado e propor aí essa recuperação para o nosso cliente. Então, existe sim uma maneira de tentar de recuperar esse produto, uma maneira segura, uma maneira prática, para tentar novamente deixar aí o cliente numa situação mais confortável em relação ao problema de contaminação. Perfeito, Márcio. É legal isso, a gente saber que existe essa saída, né? Essa questão da gente poder recuperar
esse um possível erro, um possível problema que pode ter tido. Mas agora, quando a pessoa resolve que ela vai adotar esse sistema, um sistema de preservação, antes de se precaver de qualquer tipo de problema que ela possa ter voltado à microbiologia, como que funciona esse passo a passo dentro da Lonza, esse link, essa parceria entre o cliente e a Lonza para desenvolver esse sistema? Claro, claro. Então, nós não colocamos sempre à disposição do nosso cliente, por isso nós fazemos esse tipo de evento aqui, para trazer para vocês não só falar de produto, mas sim falar do que nós podemos fazer, nós podemos contribuir no desenvolvimento do nosso cliente, no desenvolvimento de produto através do sistema de preservação, através também da nossa estrutura, do nosso laboratório de microbiologia, do nosso centro de pesquisa. Então, primeiramente, tudo começa com uma reunião explicando, né, a necessidade do cliente. Uma vez que o cliente passa para nós a necessidade dele, o que ele precisa para o produto dele, né, quais são os parâmetros da formulação dele, nós podemos ali indicar um preservante correto. Fazendo essa seleção, essa indicação do preservante, a gente vai para testes de eficácia no nosso laboratório. Então, o cliente manda a formulação dele, nós adicionamos diversos preservantes nessa formulação, fazemos diversos ensaios no laboratório, ensaio de determinação de teor do princípio ativo, ensaios de microbiologia, né, ensaio de challenge test ou outros ensaios que for adequado para aquele sistema. Uma vez que nós fazemos isso, nós conseguimos ali ter uma seleção mais criteriosa, uma seleção mais adequada do sistema preservante para a formulação. Adicionalmente, o que nós podemos fazer? Nós podemos também fazer auditorias na fábrica do cliente. Nós podemos ir até a sua fábrica e fazer uma auditoria microbiológica. Podemos levar junto aí um microbiologista, levar uma pessoa que vai fazer uma auditoria, vai coletar amostras dessa fábrica, vai trazer isso para o laboratório e vai analisar e vai gerar um relatório com um perfil microbiano encontrado na fábrica, analisando também matérias-primas, analisando águas de processo, enfim, tudo aquilo que envolve o processo para assim, a gente ter o conhecimento de como que está esse sistema todo e propor aí as melhores soluções para esse caso. Bacana, mas se você colocar isso, porque a gente realmente tem alguns cases onde apenas preservar o produto foi muito legal, foi muito importante, mas quando a gente levou esse suporte da Lonza, levou para dentro de casa e levou toda essa análise fabril, o cliente conseguiu fazer um processo completo muito mais robusto, o que acarretou numa economia para ele mesmo, né? Redução de dosagem de preservante, boas práticas aderidas onde facilitou o processo deles. Então é bem legal saber que essa parceria tá válida aí para quem precisar. Com certeza, Renan, com certeza. Mais uma vez nós colocamos aqui a Lonza ao dispor do nosso cliente aí para esse trabalho. Pedir aos colegas para colocar novamente os slides na tela. Para a gente começar a falar aqui qual que é o fator de sucesso, né? Um dos fatores de sucesso do desenvolvimento de formulação, né? Como que eu voltando agora para o início do nosso webinar, né? É um desafio que o pesquisador enfrenta, é um desafio que nós temos dentro do laboratório, no nosso dia a dia, no desenvolvimento do defensivo. Então, uma vez que eu garanto uma boa estabilidade microbiana, eu tenho ali um item dentro desse mundo complexo, que é o desenvolvimento de formulação, eu tenho um item ali que está resolvido, a estabilidade microbiana garantida. Nós podemos dar esse suporte. Então, ela vai garantir, né, uma vez que eu conseguir chegar nessa estabilidade, eu vou garantir uma integridade do meu produto, o produto vai chegar no cliente com as mesmas características que ele saiu da fábrica, né? Isso também, Renan, vai trazer alguns outros benefícios ligados à própria marca ou ao mercado do produto. Perfeito, com certeza, Márcio. Por causa que uma vez que você entrega um produto muito bem estruturado e que não vai trazer nenhum problema ou nenhum prejuízo ou nenhum atraso para quem está adquirindo, você está zelando, inclusive, pela sua marca, pelos seus produtos, mostrando que eles realmente trazem essa qualidade.
e não só do ingrediente ativo, mas a formulação como um todo. Inclusive, isso evita também perdas, e não só para quem está fabricando, mas às vezes também para quem está consumindo, que se tiver algum problema, pode ter algum atraso, pode perder alguma janela de aplicação. Isso é super importante, né? Isso é super importante. A gente fala que são muitos parâmetros, né? São muitas coisas que você tem que analisar para usar ali 0,3% de um sistema preservante. É um pouquinho. E isso são muitas variáveis, e muitas vezes essas variáveis elas são negligenciadas, né? Elas são ali, como você falou mesmo, colocadas ali, tipo, eu aplico algo que já está funcionando. Mas a gente deixa aqui essa mensagem que é super importante. Isso aí de você conhecer bem o teu sistema de preservação, colocar isso dentro do checklist aí de desenvolvimento de produto, que é um fator aí de importância, né? Algo muito importante a gente avaliar essa questão do controle microbiano. Eu já vi casos aí de produtos sair do mercado, de deixar de ser vendido, porque existia ali uma contaminação microbiana muito alta e o produto não podia ser comercializado. É importante também salientar que uma vez que você leva um micro-organismo que você não conhece ainda para a agricultura, isso pode gerar um certo desconforto ali em quem está recebendo o produto. Primeiro porque ele pode ser patológico, né? Ele pode ser patológico ao ser humano, patológico também até para a cultura. Se você não conhece, se você não sabe, imagina como que você vai responder sobre um produto contaminado, que é um produto químico que está indo com um agente biológico junto. Então isso pode sim trazer aí mais alguns problemas, alguns questionamentos, e a Lonza está sempre aqui à disposição. Nós podemos também fazer relatórios técnicos, podemos fazer esse trabalho de investigação, identificar o micro-organismo e mostrar qual que é a gravidade desse micro-organismo dentro da formulação. Perfeito, Márcio. Legal você colocar isso, porque é interessante que a gente teve um case recentemente, onde realmente esse micro-organismo que estava lá presente, por não ter um sistema de preservação adequado, ele acabou gerando um patógeno que era agressivo, não só, possivelmente agressivo à cultura vigente, que seria aplicado, mas também aos seres humanos. Teve que fazer evacuação de fábrica, teve que partir do zero praticamente, para trazer aí uma fábrica, um produto já preservado, já com sistema de preservação. Isso aí é algo super importante. A gente tem visto uma crescente nesse sentido, né? Hoje o próprio cliente, né, a pessoa que recebe o produto, ela quer receber um produto ali íntegro, né? Então, quando você fala de um agente biológico dentro de um produto qual você não conhece, isso gera um desconforto, sim, muito grande, inclusive dentro da fábrica, né? Então, para isso, a gente tem um portfólio de preservantes e esse serviço associado na escolha do preservante no momento em que você está desenvolvendo, né? Poderia colocar aí o slide na tela novamente? Então aqui a gente traz a nossa marca Proxel, já é conhecida aí há anos no mercado. A gente cita aqui o Proxel GXL como o produto carro-chefe nosso, é o produto que mais se usa na preservação de defensivos agrícolas, mas também nós temos outros produtos que, como a gente falou, eles vão ser ali selecionados de acordo com o trabalho que a gente faz no desenvolvimento da formulação. Perfeito. E além deles, né, Márcio, a gente tem também produtos que têm os ingredientes ativos puros, mas também a gente tem blends desses ativos para trazer cada vez mais uma gama que consiga suprir as diferentes necessidades. Com certeza, com certeza. Então, Renan, não sei se tem alguma pergunta aqui para a gente. Se não tiver, eu vou pedir para os colegas colocar aí um vídeo para vocês conhecerem um pouco mais da Lonza, do que nós fazemos lá. É um videozinho rápido, é o tempo aí da gente preparar aqui para o próximo desafio. Aqui na Lonza, um dos nossos desafios é desenvolver tecnologias que tragam mais performance para os defensivos agrícolas. É por isso que agregamos as linhas Velcis e Proxel aos defensivos agrícolas, tornando o que é bom ainda melhor. Com o uso de Proxel, mantemos a integridade microbiológica, impedindo que micro-organismos cresçam no meio e prejudiquem a formulação, garantindo a estabilidade do produto durante todo o shelf life. Já com Velcis, entregamos tecnologias de estabilidade de formulação e bioativação,
para que o defensivo agrícola tenha a eficácia garantida no campo. O resultado é visto no campo pelos produtores, que utilizam as formulações de defensivos agrícolas desenvolvidos com as tecnologias Velcis e Proxel. É aqui no campo que comprovamos como as plantas respondem a defensivos formulados com Velcis e Proxel. Os resultados são culturas protegidas, aplicações eficazes e altos rendimentos. Nossas tecnologias, somadas aos defensivos, podem proporcionar às plantas um ambiente favorável ao seu desenvolvimento, pois auxiliamos em um manejo de cultura mais sadio com menos patógenos. É dessa forma que ocorre o nosso processo de bioativação, potencializando os produtos que já são eficazes. Por esses motivos, Velcis e Proxel são os parceiros ideais para todos os tipos de formulações de defensivos. Legal, legal. Então, é nesse ponto aqui, Renan, que a gente agora passa para o próximo desafio, né? Que é um desafio bem interessante, algo que eu particularmente como pesquisador nessa área, um pouco mais aí de alguns anos já trabalhando com formulação de defensivo agrícola, trabalhando com formulação na bancada, a gente gosta desse tema, que é a escolha do surfactante, né? Surfactantes é um mundo enorme aí para a gente explorar. Existem diversas tecnologias, a Lonza tem algumas tecnologias que a gente tem trabalhado hoje e tem trazido resultados muito interessantes, trazido resultados bem legais aí nas formulações que a gente tem trabalhado. Então, pediria mais uma vez para os colegas jogar aí na tela a nossa apresentação, para nós continuarmos aqui. Mais uma vez a gente queria lembrar vocês que se tiver alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário, coloca aí no chat, que os nossos colaboradores passarão aqui para a gente responder. Então, próximo desafio é a seleção de surfactantes. A escolha adequada do surfactante, né, ela depende sim do tipo de formulação e das propriedades requeridas. Por exemplo, se eu tenho uma suspensão concentrada, quando eu olho para surfactantes, eu tenho que olhar para um surfactante que tem uma propriedade de dispersão e um produto também que tem uma propriedade de umectação, que ele consiga umectar esse meio e fazer a dispersão adequada do princípio ativo. Há outras formulações também que é necessário colocar ali um surfactante que melhore a absorção do ingrediente ativo pela planta. Quando eu tenho, por exemplo, um concentrado emulsionável, logicamente eu vou ter que trabalhar com um sistema emulsionante estável naquela situação, naquele meio o qual vai ser inserido. Quando eu tenho um líquido solúvel, interessante, um surfactante com capacidade boa de umectação e de absorção, né? Espalhabilidade, enfim, o que vai orientar ali a escolha do surfactante é a tecnologia de formulação que eu escolho, dentro desse universo de surfactantes que a gente vai falar um pouco mais adiante. Perfeito, Márcio. Para também a gente escolher essa tecnologia adequada, esse surfactante adequado, a gente tem que pensar também qual que é essa proposta de valor que a gente quer entregar, que o cliente quer entregar no campo, para você selecionar. Então, muitas vezes a gente tem as demandas por um produto mais sustentável, mais verde, então você tem que partir para moléculas de origem vegetal, pode ser uma opção. Muitas vezes o cliente quer potencializar, quer bioativar, quer trazer uma eficácia melhor para o campo, então aí a gente busca trabalhar os surfactantes que tem esse apelo, tem essa categoria. E tem também as questões, uma das demandas que tem bastante, é a questão de proteção, né? E mais a proteção da sua formulação, proteção do seu capital investido, para trazer algum produto bem estável e que seja robusto ainda assim. Correto, Renan, correto. Só entrando num ponto aí, Renan, você falou a respeito de proteção, né? Então eu lembrei dos produtos protetores, né? Que hoje é um produto que tem crescido no mercado, né? Produtos protetores, principalmente são os fungicidas protetores, multissítios ou não multissítios. Mas enfim, né, nem todo protetor é um multissítio, né, mas todo multissítio acaba sendo um protetor. Uma vez que esse produto ele vai entrar como um protetor, então eu tenho que entender que tipo de surfactante eu vou usar nesse sistema. Logicamente, produto protetor, aquele que faz uma camada protetiva ali sobre a folha, é interessante ter produtos espalhantes, né, produtos que façam que promovam ali a capacidade dessa formulação se aderir na folha, né?
Se eu tenho fungicidas sistêmicos, é interessante eu ter produtos que melhorem a absorção. Então, dependendo aí também dessa propriedade que eu busco no campo, eu faço uma seleção adequada dos surfactantes, né? E mais uma vez aqui também entra a questão regulatória. Por isso que nós trabalhamos aqui sempre do lado do nosso regulatório aqui na Lonza, para saber que tipo de produto é o mais adequado, que tipo de produto está aprovado para uso dentro das formulações. Tá? Então, a gente passa agora aqui para um tema, a gente vai falar que, né, é uma teoria que como eu já falei, eu gosto muito, mas nós vamos falar aqui rapidamente sobre o conceito de surfactantes, né? Antes mesmo de eu partir para uma seleção de surfactantes, é interessante que eu conheça os surfactantes, né? Eles são substâncias que, pela estrutura química e propriedade, se adsorvem nas interfaces líquido-líquido, líquido-gás, sólido-líquido, reduzindo a tensão superficial. Elas são moléculas anfifílicas, né, com duas partes de polaridades diferentes. Então, existe uma regra geral na natureza, né, existe uma regra geral para substâncias. Né? Então, a regra geral é: substâncias polares se dissolvem em substâncias polares. Né? Substâncias apolares se dissolvem ou se misturam em substâncias apolares. O surfactante, ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Então, ele consegue unir, né, essas duas fases. Né? É o único tipo de produto que eu tenho que consegue fazer esse serviço. E consegue unir uma parte apolar, por exemplo, óleo, e com a parte polar, água. Né? Se eu colocar água em óleo, a gente sabe que não vai misturar. Uma vez que eu coloco o surfactante adequado, eu tenho ali uma emulsão, e isso é a propriedade aí básica, né, dos surfactantes. Né? Então, um surfactante aqui no nosso caso, ele pode ser ali um emulsionante, ele pode ser um agente umectante, ele pode ser um dispersante, ele pode ser um penetrante, ele pode ser um espalhante. Ele vai agir realmente como esse ligante entre componentes sem afinidade. Por exemplo, a superfície de folha, ela é uma superfície oleosa, uma superfície hidrofóbica, né? Então, quando eu coloco ali quando eu pulverizo uma formulação em cima de uma folha, se eu não tiver surfactantes associados dentro desse sistema, eu não vou ter uma boa espalhabilidade, eu não vou ter uma boa absorção, eu não vou ter uma boa interação entre o produto e o alvo que a gente está aplicando, né? O produto e a folha, por exemplo. Então, o nosso desafio, né, o desafio do formulador, nesse caso, ele está em escolher o melhor tensoativo, o melhor produto para obter o melhor resultado. E por que isso é um desafio? Porque existe um universo enorme de surfactantes, né? Eu tenho diversas famílias de surfactantes disponíveis, então, e eu tenho diversos princípios ativos, né? Diversos tipos de formulação. Então, um surfactante que funciona num sistema de suspensão concentrada, nem sempre ele vai funcionar para todas as suspensões. Então, eu vou fazendo variações, fazendo testes para achar o sistema adequado, né? Perfeito, Márcio. É legal você colocar isso por causa que quando a gente vai realmente desenvolver junto ao cliente essas formulações, a gente sempre tenta pensar em todo o caminho desse ativo, desde dentro da embalagem, ali deixando uma formulação estável, até o sítio de ação dele. Então a gente tem que, para selecionar, a gente vai atrás desses surfactantes que cumpram cada parte, cada etapa desse caminho dele. Com certeza, Renan, com certeza. Então a gente trouxe aqui alguns cases, né, de trabalho que nós fizemos dentro do nosso laboratório, usando a nossa estrutura, com produtos que nós desenvolvemos para trazer para o mercado esses produtos. Né? Então, o primeiro case aqui que nós trazemos, né, é uma formulação de azoxestrobina a 250 gramas por litro, usando um adjuvante built-in como potencializador da eficácia agronômica. Né? Essa formulação está colocada aí na tela para vocês. É uma formulação que, logicamente, como é uma suspensão concentrada, a gente selecionou aí um preservante adequado para essa formulação. Nesse caso está o Proxel BR, também faz parte do nosso desafio. Selecionamos o anticongelante, o antiespumante adequado. Selecionamos um dispersante, um surfactante polimérico para atuar junto
com o Velcis Must 5471. O Velcis Must 5471, nessa formulação, nesse cenário, ele funciona como um bioativador e também um codispersante e um umectante. Então ele melhora a propriedade físico-química da formulação e também melhora a eficácia biológica da formulação no campo. E mantém a formulação estável, né? Então ele mantém a formulação estável. Então você vê que, logicamente, como ele é um adjuvante built-in, um bioativador, eu tenho que usar uma quantidade adequada para que, no momento da aplicação, essa quantidade de surfactante, ela consiga, de fato, representar alguma coisa na eficácia da formulação no campo. O próximo case aí que a gente vai relatar é um case também associado ao Velcis Must 5471. O Renan tem umas experiências bem interessantes com esse produto, onde ele tem levado esse produto, onde ele tem testado. Não é isso, Renan? Perfeito, Marcos. A gente tem trabalhado bastante ele. Ele tem sido uma boa solução, por causa que, além dele ir muito bem com o éster metílico de soja, ele também acaba que vai bem com outros óleos, como o óleo de laranja, como o óleo de mamona, e que a gente começa a ver que ele funciona, ele traz essa bioativação, ele traz essa emulsão junto dele nesses óleos também, o que abrange mais ainda a utilização. Nesse case aqui que a gente mostra, Márcio, a gente faz um adjuvante penetrante e antideriva, tá? Então a gente pega 50% do éster metílico de soja, 50% do Must 5471, monta esse adjuvante, tá? Que além de ser bioativador, ele traz esse efeito de penetração e antideriva, lembrando que ele também gera uma emulsão estável, proveniente dessa função do Must 5471 também, e livre de nonilfenol, que é um apelo muito forte do mercado. Enfim, quando a gente vai para essa parte do gráfico, onde mostra alguns resultados, mas a gente já começa a ver que, utilizando esse adjuvante junto do ativo principal, a gente incrementa bastante esse controle, tá? da ferrugem. Então a gente começa a perceber que esse efeito de bioativação, ele realmente ele entrega esse aumento de eficácia, ele entrega esse melhor controle, ele entrega essa melhor proteção do seu cultivo. Verdade, Renan, verdade. E o interessante aqui é que nós temos o mesmo produto, Velcis Must 5471, funcionando ali no primeiro momento dentro de uma formulação suspensão concentrada, como adjuvante built-in. No segundo case aqui, ele está como o emulsionante do éster metílico de soja, e aí vira um adjuvante tanque mix, um adjuvante ali para ser usado na cauda de aplicação, e também entregando resultados de aumento de eficácia ali quando aplicado dentro do tratamento contra a ferrugem asiática, né? Então, é interessante que a gente tem um produto que você pode, um produto só, usar aí em diversas aplicações. Como você mesmo falou, Renan, explorar ele também no emulsionamento de óleos, outros óleos do tipo óleo de laranja e o próprio óleo de mamona, que aí a gente sabe que tem algumas formulações, alguns sistemas que necessitam desse tipo de produto. Então ele funciona como emulsionante do sistema, bioativador, e aí como um produto que também pode ir numa formulação suspensão concentrada. Com toda certeza. Mudando aqui para o próximo case, é um case dentro de uma formulação de glifosato, sal de potássio, onde a gente está trabalhando aqui com o bioativador Velcis, o X-Pro 5425. Esse produto, nós desenvolvemos ele aqui no Brasil, é um produto hoje com tecnologia da Lonza aqui no Brasil. Nós levamos essa formulação para o campo, fizemos essa formulação no laboratório e fomos para campo para testar essa formulação. E, logicamente, a gente tinha ali outros protótipos, né, que nós testamos também, e o 5425 ele se destacou. Por isso ele foi escolhido como o nosso bioativador para glifosato, né? E hoje a gente tem aí, na média do controle de ervas nessa formulação, um valor de 92,5%. Contra um padrão de mercado ali que está dando 80%. Isso é um resultado que eu considero extraordinário para uma formulação de glifosato, onde a gente tem um cenário
de ervas de difícil controle, né? Aqui é o controle geral de ervas. Então foram diversas ervas que a gente testou. Então, erva de difícil controle, algumas outras ervas mais complicadas ali no manejo. Então, ele acaba agregando aí resultados no controle de ervas no processo de dessecação com glifosato. Perfeito, Márcio. É muito legal ver esse gráfico e realmente é mais um comprovador, né, de que esse efeito bioativador realmente vai te entregar esse aumento de eficácia. Inclusive, a gente tem bastante experiência também em trabalhar o Velsus ou XPro 5425, não só dentro da formulação do defensivo, do herbicida, mas também dentro de adjuvantes, onde na hora de mistura de calda ele também vai se aliar, trazendo esse aumento de eficácia. Então, mostrando que ele pode trabalhar das duas formas, dentro da formulação do herbicida ou dentro da formulação do adjuvante, que vai junto na calda. Com certeza, Renan, com certeza. E nós temos aqui algumas perguntas a respeito do tema bioativação. Primeira pergunta é que quando vocês utilizam o termo bioativador, em que sentido, né? O que é essa bioativação? De fato o produto nosso, que quando associado, quando utilizado dentro da formulação, ele aumenta a eficácia, né, agronômica do princípio ativo, ele é um bioativador. Ele é um bioativador. Essa é a definição. Que tipo de interação ele faz com o produto, que tipo de interação ele faz com o ativo, que tipo de interação ele faz na folha. Isso é uma combinação. É uma combinação da interação dele com os princípios ativos e dele na interface ali, na superfície da folha. Por exemplo, quando a gente fala de produtos sistêmicos, né, eu preciso de um agente que melhore a absorção desse produto. Quando, por exemplo, eu trabalho com algumas formulações à base de glifosato, eu tenho que promover também uma ancoragem desse surfactante no glifosato, fazendo com que melhore ali o carreamento, melhore a absorção desse glifosato na folha. Então, é uma combinação desses efeitos que resulta em uma bioativação. Então, um produto que o padrão entrega 80% e eu consigo, através de um surfactante, né, que é um componente inerte, melhorar essa eficácia para 92%, nós consideramos isso como uma bioativação. Aconteceu, de fato, ali algo nessa formulação que melhorou a eficácia. A gente está chamando isso de bioativação. Perfeito, Márcio. É aquela questão de pensar, né, realmente em todo o caminho que esse ativo vai fazer e quais são os contatos, voltando um pouquinho naquela teoria que você falou, do contato entre líquido-líquido, líquido-sólido, que a gente sabe que a gente tem que pensar em tudo isso. Isso. Uma outra pergunta aqui é se o potencializador ele vai, de fato, potencializar o ingrediente ativo. Na verdade, ele potencializa a formulação, né, no qual está o ingrediente ativo lá inserido. Ele não reage com esse princípio ativo, não há qualquer reação, não existe ali uma interação do ponto de vista de modificação do sistema, é uma interação físico-química, muitas vezes de ancoragem desse produto na molécula do princípio ativo, fazendo com que ele consiga ali ter uma eficácia melhorada no campo. Então é uma ação que ela está associada ao conjunto, à formulação como um todo, né? Dentro daquela, logicamente, se eu tiver um potencializador de uma formulação, por exemplo, a gente mostrou aqui, de um azoxistrobina a 250 gramas por litro, se eu mudar essa concentração, se eu mudar princípios ativos, ele vai funcionar da mesma forma? É interessante que a gente teste, que a gente avalie, que a gente faça os testes de eficácia. Então aqui um outro comentário aqui. A agricultura de hoje está cada vez mais atenta à utilização consciente de defensivos e fertilizantes. Quando um surfactante adequado pode auxiliar nesse processo de uso? Essa pergunta aqui eu vou deixar para o Renan responder, que tem a ver com o trabalho que ele tem feito no mercado de produtos mais sustentáveis, de tecnologias mais verdes para as formulações de defensivos. Legal. Mas pode repetir a pergunta, por gentileza? A agricultura de hoje está cada vez mais atenta à utilização consciente de defensivos e fertilizantes. Quanto um surfactante adequado pode auxiliar nesse processo de utilização? Perfeito, perfeito. É importante a gente pensar que quando a gente traz esse aumento de eficácia, isso já mostra que a gente está tentando aumentar esse controle, aumentar essa proteção do cultivo, aumentar essa produtividade, sem, no entanto, utilizar apenas as moléculas que são mais agressivas.
e trazendo outros produtos, outros blends, outras soluções que, potencializando isso, vai trazer uma sanidade da lavoura como um todo de forma mais sustentável, melhor, mais palatável à cultura vigente. Legal, Renan, legal. Tem aqui um outro comentário, aqui voltando para a parte de preservantes, né? O comentário é o seguinte: um bom sistema preservante também garante a saúde dos seus funcionários e dos seus clientes, evitando contaminações de patógenos que podem causar problemas de saúde, além de degradar o seu produto. Esse comentário aqui foi do Maurício Franzin, lá da Lonza, gerente técnico da Lonza, diretor técnico da Lonza. Obrigado, Maurício, pela sua contribuição. O outro comentário aqui é: mais que preservar o produto, precisamos preservar a marca, com certeza, com certeza. Uma vez que nós temos problemas de contaminação, problemas que trazem a degradação do produto, né? A gente sabe daquele problema de estufamento de embalagem. Esse produto ele começa a apresentar esse tipo de característica no campo, né? Tem uma marca associada ali àquele produto. Isso pode ser um detrator da marca. Então, é importante sim. O preservante ele acaba preservando o negócio, né? Ele não preserva só o produto, mas preserva o negócio da empresa como um todo. Perfeito. Você tem mais algum comentário, Renan, a respeito de tudo que a gente está apresentando aqui? E nós estimulamos a você, mande aí o seu comentário, mande a sua pergunta. Pra gente, nós teremos o prazer aqui de colocar essas ideias aqui para vocês e também teremos o prazer de responder aí as perguntas de vocês. É isso aí, Márcio. Eu acho que o principal recado foi passado realmente, né? Mostrando o que a linha Velces vem trazer, o que ela pensa sobre isso, o que ela estuda, o que ela enxerga e leva isso para o pessoal conseguir aplicar da melhor forma possível. Trazer todo esse caminho com olhos de águia para pegar todo esse percurso e vir potencializando. Legal. Tem um comentário aqui também que nós recebemos: existe alguma interação entre baixa tensão superficial da formulação com a atividade dos preservantes? Essa questão da baixa redução da tensão superficial, eu reduzo a tensão superficial a um nível muito baixo. Como que isso se relaciona com o preservante? Não há nenhuma interação, a não ser que esse surfactante que está causando essa redução da tensão superficial, ele tenha alguma interação com o sistema preservante. Mas se ele não tiver nenhuma interação, não vai ter problema. Como é que a gente mede isso? Fazendo os testes de estabilidade do preservante na formulação. Uma vez que eu faço essa avaliação ali, eu tenho essa resposta aí de que eu não vou ter nenhum problema em associar esses dois produtos. Então, pessoal, nós estamos aqui chegando ao nosso encerramento. Eu queria deixar aqui mais um slide aqui para vocês. Esse é o nosso portfólio de surfactantes. São os produtos hoje que nós estamos trabalhando no mercado brasileiro. Eu tenho uma linha de polissorbatos, de aminas óxidas, de poligliceróis, alguns álcools graxos e os surfactantes catiônicos. Então, esse é o portfólio que a gente tem trabalhado hoje no nosso segmento e espero que vocês tenham aí gostado desse nosso webinar dessa manhã. Para mim é sempre um prazer estar aqui para vocês compartilhando um pouco da nossa vivência, compartilhando um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos, compartilhando um pouco daquilo que a gente tem vivido aí com essas tecnologias. Também está aqui com o Renan compartilhando aqui essas informações. Renan que tem muita informação aí, muita coisa que ele tem vivenciado porque tem rodado aí nesse país, tem rodado nessas regiões, acompanhado algumas lavouras de perto. Isso traz muita informação para a gente e é sempre um prazer aqui para a gente trazer informações aqui para você. Então, obrigado pela sua presença, obrigado por você que se inscreveu. Nós teremos mais alguns outros webinars ainda esse ano e vai ser sempre aqui um privilégio poder estar aqui para trazer essas informações para vocês. Espero que nós tenhamos contribuído aí com vocês. Espero que você tenha um dia seguro, um dia tranquilo e um dia aí de muito, muito proveito aí de tudo aquilo que a gente falou aqui. É isso aí, Márcio, obrigado. Obrigado, pessoal, pelo webinar dessa manhã. Espero ter contribuído também. A ideia é sempre, que nem o Márcio falou, tá conhecendo, tá desbravando, tá indo atrás de cada vez mais conhecimento, e isso aliado às visões, às capacidades da Lonza, levar as melhores informações, as informações mais assertivas e as melhores soluções para que vocês possam trabalhar com maior segurança. Obrigado pela manhã, gente.
Obrigado a todos e tenham um bom dia.